Bem-vindos! Chegamos naquela época do Ano Novo. E você sabe qual é, né? É aquela data que a gente inventou, que a cada 365 dias mais ou menos, a gente senta e decide. É agora. Agora sim a gente vai mudar. E aí começa aquele ritual. A gente senta, fica obcecado, escreve um monte de metas no caderninho novo, mas em fevereiro a gente está de volta no sofá, comendo porcaria e maratonando aquele reality show. Bem, talvez isso seja só comigo, será? Olha, eu confesso uma coisa, quando eu era mais novo, eu tinha um ódio visceral desse negócio de ano novo. Eu pensava, isso é burrice, isso é bobeira. Você pode mudar sua vida em qualquer dia do ano, não precisa de uma data específica para isso. Mas, conforme eu fui ficando mais velho, eu meio que mudei de ideia. Porque eu acho que tem valor sim esse ritual de sentar na primeira semana de janeiro, fazer um balanço e pensar, o que tá funcionando? O que tá uma bosta? Por isso que a gente tem feriado, sacou? A gente precisa parar para ver como é que tá a nossa vida e tomar um rumo diferente se for preciso. Então, eu amoleci. E hoje a gente vai falar sobre Ano Novo. Mas olha só, a gente não vai fazer aquela parada clássica de resolução do Ano Novo. Porque na realidade, eu nunca fui muito fã disso. E eu acredito que o valor das metas está mais em te fazer agir do que na meta em si. A meta não importa tanto assim. Então, o que eu acredito ser mais eficiente é sempre definir um tema para o ano. Por exemplo, esse ano eu vou focar em X. E para focar em X, essas são as 2 ou 3 mudanças necessárias que eu vou implementar ao longo desse ano. Ao invés de eu dizer, vou perder 20 quilos ou vou correr uma maratona, vai ser o seguinte, esse ano é sobre saúde. E dentro disso, vou fazer A, B e C. Então hoje, em vez de fazer aquela listinha gigante de resoluções, a gente vai fazer diferente. A gente vai ter o seguinte foco. Me diz, qual é aquela coisa que você quer se importar mais ou se importar menos em 2026? E me diz o porquê. E também como isso vai mudar o seu ano, beleza? Deixa eu começar pelo meu. O meu desafio do ano é consistência. E olha, essa é uma batalha que eu travo há anos, a minha vida inteira. Mas 2026 vai ser o ano que eu finalmente vou dar um jeito nisso. Ou pelo menos tentar, né? Porque na realidade eu percebi o seguinte. Consistência para mim, pelo menos, é a habilidade de ser fiel ao que eu me propus a fazer, independente do meu estado de espírito, da minha motivação ou das circunstâncias imediatas. E aqui tem uma chave. Quando você quer que tudo seja perfeito, você simplesmente não começa as coisas. Ou então você começa 10 projetos diferentes, não termina nenhum. Sabe por quê? Porque está esperando o momento perfeito. E esse momento perfeito não chega e você não consegue dar o próximo passo. E cara, eu não posso continuar assim. Então o meu plano é meio que o seguinte. Aceitar que nem tudo vai ficar perfeito. Por exemplo, fazer esse vídeo mesmo já me ensinou muita coisa e na marra. Você não consegue deixar tudo perfeito 100%. Você vai lá, se dedica, dá o melhor de si, você grava, edita e pronto, vai pro ar. Agora o segundo desafio do ano. Esse aqui é interessante. O meu é sobre controle. E olha a ironia disso. Cara, eu sou excelente em não dar a mínima para as coisas que não importam. Tipo, tem meia dúzia de coisas na vida que eu realmente não importo. O resto simplesmente morreu. Não vou perder o sono com isso. Mas, dentro dessas coisas com as quais eu não importo, cara, eu sou meio obsessivo. Eu posso dizer que sou até controlador. E isso tem me atrapalhado. Sabe por quê? Porque na realidade, a gente não muda pessoas. E aceitar essa ideia ajuda a reduzir frustrações em relacionamentos, tanto românticos, familiares e profissionais, e também promove interações mais saudáveis, mais realistas. Você pode inspirar a mudança pelo próprio exemplo, mas a decisão de mudar cabe exclusivamente ao outro, não a mim, não a você. Eu sempre me preocupei demais como as pessoas me veem. Eu acho que cheguei num ponto real da minha vida, da minha carreira, onde não tem outro caminho. Eu tenho que evoluir. Eu tenho que mudar realmente, significativamente. E se eu continuar tentando controlar tudo, se eu continuar tentando proteger cada detalhe, eu vou morrer criativamente. Sabe por quê? Porque quando você trabalha com criatividade, se você não evolui, você literalmente morre. Então, 2026 é sobre soltar. É sobre confiar. É sobre aceitar que uma boa parte das pessoas que me cercam não vão entender nada do que eu decidi fazer. E tá tudo bem. Vida que segue. Falando em mudança, tem um estudo bem interessante sobre o propósito que eu queria comentar. Porque muita gente fica nessa neura de, caramba, preciso encontrar meu propósito de vida. Preciso descobrir qual é a minha missão. E a ciência está dizendo, calma aí, campeão, você está complicando demais, hein? Cara, por todo o mundo, tem pesquisa sobre o propósito. Mas basicamente o que importa é o seguinte, a criação já te deu o seu propósito. O seu propósito não é ser o próximo Elon Musk, não é escrever o próximo grande romance brasileiro.
não é mudar o mundo. Seu propósito é bem mais básico do que isso. É simplesmente ter conexões sociais de verdade, ter amigos, comunidade. É cuidar das pessoas de quem você ama, é ser bem-sucedido, é se sentir seguro, é ter relacionamentos saudáveis. É simplesmente isso. E sabe por que muita gente complica tanto? Porque a gente acha que propósito tem que ser a coisa mais grandiosa possível. Mas não, propósito não é encontrado. Propósito é gerado através de fazer um monte de coisas básicas que melhoram a sua vida. Um passo de cada vez. Cara, sair com teus amigos, cuidar da tua família, ficar um pouco melhor no seu trabalho, cuidar da sua saúde. São melhorias incrementais. São pequenas, 1, 2% por mês. Essa é a parada real. E já que a gente está falando de mudanças pequenas, vamos falar de hábitos. Porque essa é a pergunta de todo começo de ano. Por que é tão fácil cair em hábitos ruins e tão difícil criar hábitos bons? A resposta é bem óbvia, mas precisa ser dita. Hábitos ruins são gostosos agora e ruins depois. Hábitos bons são chatos agora e bons depois. É aquela luta eterna entre prazer de curto prazo e valor de longo prazo. E todo mundo trava essa batalha. Ninguém acerta 100% das vezes. Mas a questão é, como a gente faz isso funcionar? E aqui vai a real. Se você está dependendo de força de vontade, você já falhou. Força de vontade não funciona a longo prazo e é só questão de tempo até você falhar. O que funciona realmente é remover os gatilhos. Eu vou te dar um exemplo. Se você quer parar de comer porcaria de madrugada, não tenha porcaria em casa. Simples assim. Cara, não lute contra você mesmo na porta da geladeira. Lute contra você mesmo lá no supermercado. E sem fome, porque ali você está o mais racional possível. Outro exemplo. Eu ouvi dizer de um cara que ele instalou no videogame dele uma tomada com temporizador. O negócio só liga depois das 18 horas. E nem adianta ele querer jogar durante o dia, porque o PlayStation não vai nem ligar. Não adianta. Isso é fricção estratégica, onde você não utiliza a parte racional ou iluminada do seu cérebro para lutar diretamente contra os teus instintos animais, aquele calor do momento. Em vez disso, você usa a estrutura da sua vida de uma maneira que naturalmente te direciona para o caminho certo. E outra coisa importante, você tem de parar o comportamento antes de entender o comportamento. Isso aqui é demais. A clareza mental só é possível quando se interrompe o comportamento compulsivo. Apenas ao fazer uma pausa na maratona de jogos é que o indivíduo consegue sentar e questionar: por que eu estou fazendo isso? O que eu estou tentando evitar? Enquanto a pessoa está imersa no vício, não há espaço mental disponível para ele fazer essa análise. E isso não é somente sobre jogos de videogame, é sobre muita coisa na nossa vida. Simplesmente, enquanto você está engajado na atividade compulsiva, sua mente está ocupada e você não consegue pensar fisicamente sobre suas próprias ações ou motivações. Agora, tem uma última coisa que eu acho crucial sobre hábitos. É o que eu chamo de meta-emoção, que é basicamente uma emoção sobre uma emoção. Vamos dizer que você vai fazer yoga pela primeira vez. É meio que estranho. Você não sabe as posições, não entende as palavras, tá todo mundo mais flexível que você, e você se sentindo fora do aquário. Ok, você é desconfortável, normal. Mas o problema não é o desconforto. O problema é como você reage a esse desconforto. Tem gente que sai dali e pensa: nunca mais, isso não é pra mim. Cara, eu não devia estar me sentindo assim. E tem gente que pensa: pô, foi estranho, mas tá tudo bem. Faz parte do processo. Semana que vem, eu acredito que vai ser mais fácil. Essa é a diferença. Essa diferença é tudo. A mesma coisa é quando você falha. Porque você vai falhar, você vai pular o treino, você vai comer pizza, você vai dormir tarde. A questão não é se você vai falhar, a questão é como você vai reagir quando falhar. Tem gente que se destrói. Eu sempre estrago tudo, eu nunca consigo, eu sou um fracasso, eu já sabia. E tem gente que fala: cara, isso acontece, ninguém é perfeito, é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Bora de novo. Essa autocompaixão, ela importa. Então olha só, se você está entrando em 2026 achando que precisa virar outra pessoa, respira. Você não precisa de uma transformação radical. Você não precisa reinventar sua vida. Você precisa de um tema, de um foco e de 2 ou 3 pequenas mudanças que você consiga sustentar. Talvez seja soltar um pouco o perfeccionismo, talvez seja abrir mão do controle, talvez seja só se conectar mais com seus amigos ou até cuidar melhor de quem você ama. O propósito não é encontrado, é construído. Um tijolo de cada vez. E hábitos não são sobre força de vontade, são sobre estruturar sua vida de um jeito que torna as coisas boas fáceis e as coisas ruins difíceis. Cara, é isso. Boa sorte aí com o seu ano novo.
Agora é o seguinte, tem algo que você precisa fazer para começar a ter um ano novo excepcional. Esse algo é se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com um amigo. Se você falhar em fevereiro, a gente se vê aqui de novo.